Existem nomes na história que não são apenas registros, mas chaves para mistérios que o tempo tentou apagar. Hoje, entramos no Vale de Savé para decifrar a figura mais enigmática das Escrituras: Melquisedeque, o rei sem genealogia, o sacerdote sem fim. Antes de revelarmos o código que Abraão reconheceu há milênios, junte-se à nossa vanguarda. Siga o canal agora para não perder as próximas imersões e ative as notificações. Sua jornada em busca da profundidade começa aqui. O Código de Melquisedeque, a ordem que mudou o destino da fé. Vamos dar um apanhado de tudo o que aconteceu naquele momento. Depois vamos explicar, evento por evento, para que você entenda toda a história e o verdadeiro sentido e o que Deus queria comunicar. O encontro entre Abraão e Melquisedeque, no Vale de Savé, é um dos eventos mais enigmáticos do livro de Gênesis 14. O sacerdote trouxe pão, vinho e abençoou o patriarca, que respondeu entregando-lhe o dízimo de todos os despojos de guerra. Abraão retornava da guerra. O som das espadas ainda ecoava em sua mente, mas o silêncio do deserto era mais profundo. Abraão estava exausto da guerra, o silêncio do deserto e a chegada ao Vale de Savé. O ponto de virada. A aparição de Melquisedeque. O banquete profético com pão e vinho. Abraão escolhe dar o dízimo e se submeter à autoridade espiritual daquele homem misterioso. O teste definitivo. O rei de Sodoma oferece riqueza material instantânea. Abraão recusa o ouro profano porque já recebeu a bênção do Deus Altíssimo. O significado de Salém. O reino de Melquisedeque era Salém, local que mais tarde se tornaria Jerusalém. Significa paz. Elementos proféticos. O pão e o vinho trazidos por ele prefiguram a Santa Ceia centenas de anos antes de Cristo. O mistério. A Bíblia não menciona os pais, o nascimento ou a morte de Melquisedeque. Ele surge e desaparece como uma figura eterna. Mas por que Abraão entrou em guerra com o rei de Sodoma? Vamos voltar um pouquinho na história bíblica para entendermos melhor esse contexto. Abraão não entrou em guerra contra o rei de Sodoma, mas sim a favor do resgate de seu sobrinho Ló. Ele lutou contra os reis invasores que haviam derrotado o rei de Sodoma e saqueado a região. Muito antes de Abraão se envolver, a região do Vale de Sidim, onde ficavam as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela-Zoar, estava sob o domínio do Império de Elão, governado pelo poderoso monarca mesopotâmico Codorlaomer. Durante 12 anos, os 5 reis das cidades da planície pagaram tributos e serviram a Codorlaomer. Mas no 13º ano, cansados da opressão e dos pesados tributos, os 5 reis locais liderados por Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, decidiram não pagar mais por esses altos tributos. No 14º ano, Codorlaomer não tolerou a insurreição. Ele formou uma poderosa coalizão militar com outros 3 reis mesopotâmicos: Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, e Tidal, rei de Goim. Antes de chegar a Sodoma, o exército de Codorlaomer marchou varrendo e esmagando todos os povos pelo caminho: os Refaíns, Zuzins, Emins e Oritas. O confronto no Vale de Sidim. Os 5 reis rebeldes, incluindo o de Sodoma, saíram para o combate no Vale de Sidim, uma área cheia de poços de betume, asfalto natural. A derrota de Sodoma, a coalizão mesopotâmica, era militarmente superior e muito mais experiente. O exército de Sodoma e Gomorra foi desbaratado. Muitos soldados caíram nos poços de betume durante a fuga, e os sobreviventes escaparam para os montes. Vamos falar sobre o saque e o fator Ló vitoriosos. Codorlaomer e seus aliados invadiram as cidades indefesas. O saque. Os invasores saquearam todas as riquezas, provisões e alimentos de Sodoma e Gomorra. Entre os muitos prisioneiros levados como escravos estava Ló, sobrinho de Abraão, que havia escolhido armar suas tendas e morar exatamente dentro de Sodoma. Toda a sua família e seus bens foram capturados. Um dos sobreviventes da batalha conseguiu escapar e correu até os carvalhais de Manre, onde Abraão estava acampado, para lhe dar a notícia de que seu sobrinho havia sido levado como cativo. Abraão não era um rei, mas um patriarca muito próspero. Ao saber do sequestro,
Ele convocou imediatamente 318 homens armados e treinados, todos nascidos e criados em sua própria casa. Ele também contou com o apoio de seus aliados locais, Aner, Escol e Manre. Com esse grupo altamente determinado, Abraão perseguiu o gigantesco exército mesopotâmico por cerca de 200 quilômetros para o norte, até a região de Dan. O ataque noturno. Surpresa! Demonstrando grande estratégia militar, Abraão dividiu suas forças e atacou o acampamento inimigo durante a noite. O ataque surpresa causou pânico entre os invasores. Abraão os derrotou e os perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. O resgate completo. Abraão recuperou absolutamente tudo: seu sobrinho Ló, seus bens, as mulheres, os demais prisioneiros e todos os despojos que haviam sido roubados de Sodoma. Ao retornar vitorioso, Abraão foi recebido no Vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. Ali, ele se deparou com duas figuras que representavam caminhos completamente opostos. Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça, e que governava a cidade de Salém, paz, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho para alimentar Abraão e seus homens exaustos. Ele abençoou Abraão dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Em resposta de profunda gratidão e reconhecimento espiritual, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte, de tudo o que havia recuperado. O rei de Sodoma, Bera, que havia fugido e sobrevivido à batalha inicial, aproximou-se de Abraão com uma proposta puramente materialista. Ele disse: Dá-me as pessoas e fica com os bens materiais para você. Abraão recusou categoricamente enriquecer às custas de Sodoma. Ele declarou que havia levantado sua mão ao Deus Altíssimo, jurando que não aceitaria nem um fio de linha ou uma correia de sandália de Sodoma, para que o rei ímpio nunca pudesse dizer: Eu enriqueci a Abraão. Ele apenas permitiu que seus aliados e os jovens que lutaram recebessem sua parte de direito. A guerra de Abraão não foi uma disputa por terras ou poder, mas um resgate motivado pelo amor familiar. Ao vencer uma coalizão de impérios com apenas 318 homens, Abraão demonstrou fé e estratégia. Ao final, ao rejeitar as riquezas do rei de Sodoma e honrar o sacerdote Melquisedeque, ele deixou claro que sua provisão e sua segurança vinham exclusivamente de Deus, e não das riquezas corrompidas do mundo. Fazendo uma análise de Melquisedeque, ele, diferente de quase todos os personagens bíblicos importantes, surge sem pai, sem mãe e sem registro de nascimento ou morte, como detalhado mais tarde no livro de Hebreus. Para a historiografia antiga, isso o eleva a um status quase celestial ou eterno. Ele não herdou o trono, ele simplesmente é o rei. Ele era o rei de Salém, que a maioria dos estudiosos e a tradição judaica identificam como a antiga Jerusalém, antes de ser conquistada por Davi. O nome Salém deriva da raiz Shalom, que significa paz. Portanto, ele era o rei da paz, governando um lugar sagrado muito antes de Israel existir como nação. Na lei de Moisés, que viria séculos depois, as funções de rei e sacerdote eram estritamente separadas. Reis vinham de Judá, sacerdote de Levi. Melquisedeque quebra essa regra. Ele detém o poder político e a autoridade espiritual simultaneamente. Ele é o protótipo de uma ordem superior, o que a Bíblia chama de Ordem de Melquisedeque. O fato de Abraão, o patriarca de Israel, ter entregue o dízimo a Melquisedeque e recebido dele uma bênção é o cheque-mate teológico. Na cultura antiga, o menor é sempre abençoado pelo maior. Isso prova que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico que viria de Abraão. Enquanto outros reis da época ofereciam banquetes de carne e ostentação após guerras, Melquisedeque trouxe pão e vinho. Para o seu público, é vital destacar que este gesto antecipa em quase 2000 anos o ritual da Santa Ceia, conectando Melquisedeque diretamente à figura do Messias. Antes de qualquer palavra de aliança, houve um gesto que ecoaria pela eternidade.
Melquisedeque trouxe pão e vinho. No silêncio do Vale de Savé, longe dos banquetes de ostentação dos reis da época, o sacerdote-rei serviu ao patriarca uma refeição de comunhão e paz. Aquele pão simples e o vinho servido em taça de bronze não eram apenas alimento para o corpo cansado da guerra. Eram o prenúncio de um mistério que se revelaria por completo milênios mais tarde. Ali, o sagrado e o humano se encontraram em uma mesa erguida no deserto. Abraão acaba de vencer uma guerra impossível contra 4 impérios poderosos. Ele está fisicamente esgotado, mentalmente sobrecarregado e espiritualmente testado. É nesse cenário de extrema vulnerabilidade que 2 caminhos se cruzam diante dele, representados por 2 figuras completamente opostas: o rei de Sodoma e Melquisedeque, o rei de Salém. O rei de Sodoma representa o mundo material, o atalho, a ganância. Ele se aproxima e diz: "Dê-me as pessoas e fique com os bens." Ele tenta seduzir Abraão com riquezas fáceis, tentando fazê-lo esquecer de onde veio sua verdadeira força e proteção. Por outro lado, Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça e que governava Salém, paz, não vem para exigir ou negociar. Ele vem para servir. Sem pedir nada em troca, ele oferece pão e vinho, o sustento físico e a comunhão espiritual. Ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. A resposta de Abraão define o seu caráter. Ele entrega o dízimo, a 10ª parte de tudo, a Melquisedeque, reconhecendo a soberania espiritual daquele homem, e recusa categoricamente até o menor fio de linha do rei de Sodoma. Abraão escolheu a bênção eterna em vez da riqueza temporária. O deserto de Abraão é o nosso cotidiano. Todos os dias, após enfrentarmos nossas próprias batalhas diárias, no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal, somos colocados diante dessas mesmas 2 propostas. A tentação do ganho fácil, de comprometer nossos valores por um benefício imediato, de aceitar acordos que alimentam o ego, mas destroem a alma. Sodoma nos diz: pegue o dinheiro, não importa como. É o caminho da retidão, da generosidade e do reconhecimento de que nossa verdadeira prosperidade não vem de esquemas humanos, mas da nossa conexão com o alto e do nosso caráter. A verdadeira vitória não está em acumular despojos ou riquezas a qualquer custo, mas em manter a integridade intacta. Quando você escolhe a justiça, Melquisedeque, em vez do ganho fácil, Sodoma, você garante uma paz que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe clareza para a sua jornada, não se esqueça de deixar o seu like, seguir o canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos episódios desta incrível jornada de fé e história sagrada. Desejo a todos os ouvintes uma vida de abundante prosperidade, saúde e, acima de tudo, a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Aqui, nós não apenas relembramos o passado, nós caminhamos na vanguarda da revelação, trazendo a palavra de Deus com clareza, profundidade e relevância para os desafios dos dias de hoje. Deixe o seu gostei neste vídeo para nos ajudar a propagar essa mensagem de fé. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos episódios épicos. Compartilhe esta palavra com quem precisa de direção e luz. Até o próximo vídeo!